Suave nação perdida. Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. E hoje vamos nos perder no capítulo 1171 de One Piece. Primeiramente, obrigado por colar e não tem segundamente. Tá. Com isso dito, esse capítulo deveria se chamar Tente Adivinhar. Em essência, não teve muita coisa para se discutir. A maior parte do tempo é só momentos confirmando o que já era meio que consenso. Por exemplo, a capa é isso. Todo mundo já tinha uma visão do Zoro com orelhas de gato e sabia que ficaria foda. Então, não tem muito o que discutir. Dito isso, vamos passar pelo que temos que passar para chegar nos dois momentos interessantes. Bem, o capítulo começa com uma fala interessante do Gaban, porém, se nada mudar, não é algo que vai impactar muito na história. Enfim, o Gaban abre o capítulo destacando que o Harald era um apocalipse ambulante e, se fosse solto na rua, seria o fim do mundo. Ele conclui o pensamento, mostrando surpresa que existia algo capaz de parar tal monstro. E o que me soou interessante nisso é que, primeiro, pareceu que o Harald era algo muito superior aos cavaleiros com os quais ele lutou no passado. E isso vai ser confirmado com Imu. E o outro ponto é que, me pareceu que, o bando nunca abateu nenhum cavaleiro sagrado nas batalhas que travaram no passado. O que é estranho, porque o Roger sabia como derrubar um, pelo menos, ele sabia que explodir com todo o haki do rei era algo possível e tinha no bando pelo menos 3 usuários. E eu tinha muita esperança de Amafei ser morta em algum momento porque acredito que ela tem a fruta da luz. Mas enfim, pode ser que sim e cavaleiros morreram em batalha contra os piratas Roger. Porém, levando em consideração a realidade, é provável que nunca abateram nenhum e, talvez, não fosse necessário também. E para finalizar essa parte, vi discussões falando sobre o Gaban que, conhecendo a história do mundo, só descobriu quem eram os cavaleiros sagrados pelo Shanks. Acho que foi o Evandro que puxou essa questão. Minha opinião, tem que ter em mente o seguinte, temos uma confirmação de que os anciões não existiam no século perdido. Por causa do robô Hermet, sabemos que os anciões têm no mínimo 200 anos. Inclusive, isso é um ponto que basicamente destrói a teoria que descreve os anciões como amigos que traíram Joy Boy. Dito isso, a mensagem de Joy Boy para o futuro não necessariamente vai contar sobre a existência de guerreiros imortais. Porque esses guerreiros podem ser de um tempo muito mais recente. E isso explicaria o motivo de Gaban só descobrir que os imortais com quem lutou eram cavaleiros sagrados quando Shanks trouxe essa informação. Se os anciões foram os primeiros cavaleiros, então temos que chutar que essa ordem surgiu, muito possivelmente, há uns 400 ou 500 anos. Ou seja, não existe problema o Joy Boy não ter deixado referência a imortais na sua carta. E outro ponto, o próprio Hermet não reconhece os anciões nas suas formas de bestas. O que dá mais poder à tese, os imortais não são do tempo de Joy Boy. Provavelmente, Imu nem era imortal na época, ganhando o poder durante a guerra e vencendo por causa disso. Enfim, essa é minha visão sobre isso. E bem, voltando para o castelo, o grupo começou a marchar na direção do campo de batalha final. E foram conversando pelo caminho. Jaru deu uma de maluco bonito ao dizer que nunca soube sobre o tesouro de Elbaf, claramente, um velho mentiroso. Ele não sabia? Claro que ele sabia, se não soubesse, não teria se esforçado tanto para convencer todo mundo a ganhar tempo para o Loki. De qualquer forma, a cena mais interessante acontece pouco depois, com o Shanks tendo uma crise de culpa. Isso já acontece em One Piece, né? Vira e mexe, tem um personagem se lamentando ou pedindo desculpas por algo que fez. E o vilão de vocês não seria diferente. Outro detalhe interessante é o Shanks agarrando o braço, ou seja, desde essa época que o Ruivo namorava a ideia de arrancar o próprio braço. O Luffy foi a desculpa que o Ruivo queria. E, para fechar essa parte, a frase do Gaban sobre todas as vidas terem um significado e que o Ruivo tem um propósito a cumprir. Para os fãs do One Piece bíblico, deve ter sido uma delícia. Não tenho nada contra e imagino que, talvez, o Shanks vá morrer em algum momento. Acho que o Shanks é alguém que a morte iria servir para o crescimento do Luffy sem tirar o seu propósito. O pessoal que fica torcendo para um membro da tripulação morrer, principalmente antes do Luffy cumprir o seu sonho, não entende que se isso acontecer, o Luffy tem que abandonar a pirataria na mesma hora. Mas enfim, saímos de Elbaf, nesse clima de luto e tristeza, e vamos lá para a Terra Sagrada com Imu chocado. Ele está passado em goma. Jamais imaginou que um gigante com sangue ancestral que ganhou imortalidade e teve o poder aumentado pelo pacto pudesse ser derrotado. Pode-se dizer que, além do susto, surpresa e medo, surgiu ainda mais desejo em dominar os gigantes. Dito isso, aqui temos a primeira coisa que, de fato, é interessante nesse capítulo. Quando os anciões se oferecem para investigar o que aconteceu, Imu os proíbe. Isso porque um pacto profundo e abissal exige um preço a ser pago. E é por isso que ele está todo ofegante. Porque a morte do Harald fez ele perder o que gastou para criar o Pacto Profundo.
Isso quer dizer que veremos isso de novo. O Luffy não, mas o Loki vai triturar todos os cavaleiros que entrarem no seu caminho. Se o cara conseguiu sozinho derrubar o Harald sem nenhuma prática ou experiência no uso dos seus poderes, imagine agora. Vai ser um corre-corre da porra. Se a Gunko der mole, vai virar saudades. Mas enfim, voltando para as falas de Imu. Um dos comentários é bem interessante. Vamos ver como as coisas ficam no futuro, mas por ora, a frase, Harald não deveria ser o rei de Elbaf é curioso. Talvez seja um comentário pelo fato do Harald ser o primeiro rei a se submeter ao governo mundial, ou seja, ele não merecia ser rei. Ou é um rolê do tipo, claro que deu errado, tentei puxar logo um rei. De repente, se o Harald não fosse o rei, as coisas não teriam dado tão errado. Porém, esse pensamento vem do fato de Imu não saber o que aconteceu, o que é importante. Mas, antes disso, temos a conclusão do pensamento com Imu declarando que a história não mentiu e eles eram incompatíveis porque Elbaf é um D. O que é curioso, gigantes de Elbaf só têm um nome e nenhum D apareceu ainda. Dito isso, Imu, usando o aprendizado da última vez, tentou recrutar um gigante com linhagem ancestral, com o bônus de ser odiado pelo reino. O Loki deve ser, na visão de Imu, o ser perfeito. Antes temos a desculpa do Road que sequestrava os agentes do governo que tentavam se infiltrar em Elbaf, então o que Imu sabe sobre o reino após a morte do Harald é nada, ou quase nada. Já era de conhecimento, apesar de fazer um tempo que isso foi entregue ao público. Mas, lá no capítulo 1125, onde mostra que foi uma decisão do Saturno manter o Hermete para estudo, sem que Imu soubesse disso, que deixava claro, sem possuir o corpo diretamente, Imu não tem como ter acesso ao que os seus servos estão fazendo. Então, Imu não sabe quem venceu o Harald, e mesmo depois de ouvir um pouco dos guardas, claramente, não levaram a sério a informação de que Loki matou o pai. Ou seja, o conhecimento sobre o Loki deve ser da época em que ele estava no mar e o motivo de deixá-lo vivo é porque Imu ainda não perdeu as esperanças. Esse capítulo deixa muito claro que o Harald era o fim do mundo ambulante e Imu deve ter a mesma visão sobre Loki. Recrutar o Loki é basicamente garantir metade da vitória na guerra futura. Quantos usuários de Haki do Rei existem no mundo e quantos seriam capazes de incapacitar o Loki? Isso sem considerar a fruta e o martelo. Somando esses dois fatores aí, a melhor escolha seria deitar e esperar. Ou seja, o interesse de Imu no Loki e o motivo do mesmo seguir vivo estão explicados. Outra coisa que poderia gerar e, de fato, está gerando discussões. As pessoas estão com dúvidas sobre Imu não saber nada sobre a fruta lendária de Elbaf e tem uma resposta para isso. Primeiro, vamos tirar a carroça do meio, porque Imu não possui o Harald como fez com a Gunko e Saturno. Porque nunca esperou que um monstro como Harald fosse derrotado. Inclusive, descer no corpo da Gunko, provavelmente, sempre foi a intenção, justamente por saber que em Elbaf existe algo capaz de derrotar até o Harald. Apesar da situação ficar parecendo que Imu veio só porque o pessoal estava demorando, a verdade é que se Harald caiu, esse trio também poderia cair. Outro ponto para ter em mente, mandar o Shanrock voltar também foi intencional. Harald perdeu, esse Shanrock não vai ganhar nada. E como, por algum motivo ainda não explicado, Imu adora os ruivos, faz todo sentido ele mandar o Shanrock voltar. Imu vai perceber que fez a escolha parcialmente certa, quando o Ragnir cair e obliterar a Gunko, numa porrada só, levando para o túmulo toda a história em volta do Brook e a Gunko. Mas, não precisa ficar nervoso. O SBS está aí para isso. E aí, sem a carroça no meio, vamos ao que gerou bastante discussão. Porque Imu não sabe nada sobre o fruto lendário de Elbaf. Discutindo isso nas redes sociais, cheguei numa conclusão. Porque, naturalmente, a gente imagina que a fruta de Elbaf foi usada durante a guerra de 800 anos atrás, logo, como Imu não saberia da existência da fruta que enfrentou? E é aí que mora o erro. Porque se existiu um primeiro usuário, isso iria gerar um problema. Assim que a informação sobre a fruta lendária de Elbaf ser algo herdado, passado de geração em geração, chegou aos nossos olhos e ouvidos, automaticamente, todo mundo conectou isso ao Barba Negra. Ou seja, Elbaf estava usando o método do Barba Negra, fazendo a fruta reencarnar em Elbaf. Agora que sabemos que as frutas não mudam de tamanho e sempre nascem em frutas na escala humana, Elbaf até poderia produzir isso. Mas, não parece existir fazendas em Elbaf e, se existem, teriam que ser mostradas e nada foi mostrado. Aí foi quando tive esse pensamento, e se o primeiro usuário nunca existiu? Se nunca teve um gigante usando o fruto e talvez o martelo, isso justificaria Imu não saber. E uma forma disso acontecer é, sabendo que iria perder, Joy Boy distribuiu presentes que pudessem ser usados no futuro e para Elbaf, entregou o Ragnir e a fruta. Talvez o martelo já fizesse parte do arsenal gigante, mas a fruta, certamente não. E, para mim, é isso. Joguei isso nas redes e obtive um questionamento: se a fruta nunca foi usada, como Shebeck sabia?
Isso é fácil de saber. Shebeck, claramente, tinha acesso a informações do século perdido, ele sabia sobre coisas porque a sua família certamente tinha registros. Sabemos que os gigantes fizeram parte da Grande Aliança e lutaram ao lado de Joy Boy, então saber informações secretas dos aliados não é estranho. Shebeck sabia até sobre a Galeira, algo que o Harald via como uma lenda, uma história criada para entreter as crianças. Ao mesmo tempo, Shebeck, quando foi perguntado sobre Nika, não sabia nada sobre. Até mesmo o Jarul não saber o que era o tesouro não é estranho, afinal, é algo passado de geração em geração na família real. Com certeza, ele sabia que o tesouro existia e sabia que era algo poderoso, mas não sabia o que era. Provavelmente, só foi descoberto que era uma fruta após o incidente. E, como já comentei, os agentes enviados pelo governo foram capturados, então, a informação de que Elbaf tinha um tesouro lendário e que esse tesouro está na mão do Loki, Imu não tem. Agora, uma coisa que, aí sim, está me intrigando um pouco. Imu deveria saber que Poseidon é uma sereia e deveria ter todos os motivos possíveis para acreditar que a Shirahoshi é a Poseidon da geração atual. Ou seja, porque ele não está fazendo nada sobre isso. Não seria mais coerente atacar a Ilha do Mar para capturar a Princesa Sereia? Obviamente, tem toda a questão da água que deve gerar alguma dificuldade, porém, seria o mais natural. Enfim, o meu pensamento sobre essa questão é esse. A minha teoria é, essa é a primeira vez que a fruta lendária de Elbaf está sendo usada em toda a história. E o Reino do Mar também está sob ataque. E é isso. Bem, aqui podemos voltar para Elbaf, para ver a decisão do Loki. O que já era de conhecimento comum. Apesar de ainda existirem fãs da teoria em que o Jarul e o Shanks são vilões, a verdade é que o Loki decidiu manter o legado do pai intacto e recebeu a terrível fama de ter matado o próprio pai por ganância. E uma coisa que já era discutida, sobre o que Loki estava fazendo no mar, aqui também foi respondida. Nem todos os guardas morreram, os sobreviventes foram para o mar com Loki em busca de vingança. Loki pretendia atacar o governo, uma ideia que faz muito sentido na cabecinha de um adolescente. E o Shanks, de alguma forma, enganou o Loki, seja numa luta real, seja numa competição de quem bebe mais. Sinceramente, estou com muita dificuldade de acreditar que o Loki perdeu na porrada para o Shanks. Se isso aconteceu, já peço desculpas, mas vou achar bem merda. Porém, não vou me aprofundar no assunto. Bom, finalmente voltamos para o presente. A coisa mais curiosa desse retorno foi ver que todo mundo ficou para ouvir a fofoca. Inclusive, já tinha até imaginado o Sanji salvando os camaradas presos, o Zoro derrubando o Kinlingan do cavalinho, Haki do rei e armamento explodindo para todo lado. Que nada, ficou todo mundo para ouvir. Pelo menos a história foi rápida. Apesar de quão rica em detalhes foi. De qualquer forma, agora o Loki está solto e, de forma safada, um esqueleto gigante caiu no submundo bem nos pés do Loki. E sobre isso, seria interessante se alguém tivesse o derrubado. Principalmente, imaginar quem teria feito isso. Será que foi o Jarul? Porém, a probabilidade de ser só algo conveniente para poder exibir um pouco mais do poder do Loki é muito mais forte. E ainda tem o Loki pedindo que todos fossem na frente, porque ele pode voar. Vi outra tradução onde ele só pediu para que fossem na frente. E aí, qual será o correto? Particularmente, como a minha teoria é que o fruto do Loki é um modelo de dragão, vou ficar com a tradução do voo. Aí entramos na página final com o Sanji carregando o Gaban que está preocupado com o filho, só com o filho. E o mais importante, o novo poder do Loki. Depois de evocar raios ao manusear o Ragnir, agora ele evoca gelo. O mais interessante, mais até que o próprio gelo, é a frase do Loki: mostre o seu poder para ele, Ragnir. Ou seja, ele está deixando claro que isso é uma habilidade do martelo. Agora, é uma habilidade do martelo ou da fruta? Será que o esquilo é uma fruta mística? Tipo assim, minhas apostas não mudaram muito. Ainda acho que o martelo é uma arma de grau. Ainda acho que o fruto do Loki é o dragão Fafnir e que o martelo não pode ser tão poderoso só por causa da fruta. O que mudou é que, antes, achava que a fruta do esquilo era um tipo comum de Zoan e agora estou inclinado para um tipo místico. E é isso, não vou ficar gastando meu cérebro tentando teorizar nada, nem pistas tem, teria que estudar a mitologia nórdica para tentar descobrir, e me desculpe, se quisesse estudar, faria uma faculdade. E é isso, deixo as teorias mais pesadas e malucas para os camaradas que gostam. Inclusive, aceito dicas nos comentários. Bom, dito isso, essa análise do capítulo 1171 acabou. Se chegou aqui, um muito obrigado e até o próximo vídeo, nesse mesmo horário e nesse mesmo local.